Eu tenho certeza. Eu assino embaixo, eu rasgo meus diplomas. Que a minha filha não cai num relacionamento tóxico. Porque ela foi treinada, educada, diariamente. Ela não cai. Ela identifica pelo faro. Porque eu garanto a educação que eu dei. Nesse sentido, eu garanto. E eu tenho certeza que meu filho jamais faria algo aproximado disso. Você garante a educação que você está dando para seus filhos? A sua filha, se você não tem filha, né? Não. A sua filha vai procurar, eu já falei isso aqui, alguém muito parecido com você. A gente não conhece as pessoas, a gente reconhece. Por que que no meio de centenas de homens eu escolhi aquele? Porque aquilo ali pra mim é muito comum do meu dia a dia, é comum da minha infância, é comum do jeito que eu vejo um homem tratar uma mulher, é comum do linguajar que eu ouço. Eu reconheço no meio de centenas de pessoas alguém que conversa com a minha história. O Jorge é parecido com seu pai? O Jorge é muito melhor que meu pai. Caramba! Muito melhor. Isso é forte, porque eu sei do carinho que você tem pelo seu pai, né? Admiração em vários pontos. Meu pai foi fantástico, mas o Jorge é muito melhor que meu pai. O Jorge é muito mais carinhoso, muito mais atencioso. O Jorge me respeita, o que eu acho que é raro. Meu pai tinha todo esse contexto de traição, de adultério. O Jorge é muito melhor que meu pai. Mas muitas características que eu escolhi, aliás, eu escolhi por características muito parecidas com a do meu pai. Meu pai era tão danado. Minha mãe bateu nele, minha mãe não batia. Minha mãe fazia o samba da Maria Pretinha. A moía no cacete. Se você respirasse, estava apanhando, mas não tinha muito tempo para muita coisa. Você acredita que meu pai nunca bateu em nenhum de nós? Nenhum de nós tem a história de que meu pai tenha dado um tapa. Meu pai impunha pela presença. Meu pai, ele estava. Quando ele estava, o respeito acontecia. E não era assim, estava com a cara ruim. Pelo contrário. Meu pai era extremamente brincalhão, risonho, lúdico. Quando acabava a luz, que acabava muito no bairro Roosevelt, em Uberlândia, o bairro Roosevelt era uma fazenda, minha casa foi a primeira casa do bairro. Acabava a luz, meu pai acendia vela e ficava brincando, fazendo trem de bichinho na parede, projetando com a mão, pra distrair a gente até a gente dormir, porque a luz não ia voltar naquele dia. Então ele era o que brincava, ele era o que ensinava dever, ele era o que escondia nota vermelha da minha mãe, ele ia lá e assinava, falava, leva o boletim logo, se ela pegar, vocês vão apanhar. Ele que chegava nela e falava, Maria, já bateu muito, agora chega. Extremamente carinhoso, extremamente trabalhador. Meu pai nunca teve um serviço só. Meu pai era da Polícia Militar, sempre no contraturno ele tinha outra coisa pra fazer. Então, muito das características que eram inegociáveis pra mim, porque eu acho que a gente escolhe pessoa é assim. Quando você for escolher alguém, você não escolhe pelas qualidades. Qualidade todo mundo gosta. É óbvio que você vai lidar bem com as qualidades de alguém. Então não escolha alguém pelas qualidades, escolha pelos defeitos. Quais defeitos são negociáveis? Quais não são negociáveis? Então, o Jorge tinha uns defeitos pra mim que eu não negociava, que era muito parecido com meu pai. Meu pai não era grosseiro, eu falava, eu jamais vou aceitar homem grosseiro, eu jamais vou aceitar homem preguiçoso, eu jamais vou aceitar um porco sujo, fedido, badernado. Nunca gostei. O Jorge nunca foi, meu pai também não era. Então é assim, são inegociáveis. Então ele é parecido com meu pai, mas ele é muito melhor que meu pai. E dá uma luz aqui, André, falando sobre a gente ser formado pela família que a gente tem ali. A Bianca fala muito que ela realmente, ela lembra muito minha mãe em várias situações, sabe? Muito enérgica, né? Com os meninos e tudo mais. Ela é brava mesmo. E eu até gosto disso. Né? Mas é interessante porque minha mãe é muito parecida com a Bianca, muito brava, né, e tal, e eu busquei na Bianca alguma coisa que era da minha mãe, né, é o que eu falei, assim, ela me entregou alguma coisa que eu já era acostumado. Você reconheceu. Eu já era acostumado. Outro ponto é que eu não me vejo tão parecido com meu pai, e uma grande preocupação minha desde muito novo é que meu pai não me deu os melhores exemplos, não que eu tenha sido um homem terrível, alguma coisa abominável, mas por várias vezes eu falei pra mim mesmo que o que meu pai fez eu nunca faria. Então eu tive uma grande preocupação sempre. Uma de ser muito parecido com a minha mãe, porque eu tinha muito orgulho, e de não fazer as coisas que meu pai fazia, porque eu tinha uma grande aversão muitas vezes. E onde eu me formei, então, ficando com quase que um exemplo só, o outro era um não exemplo. É porque percebe, e a psicanálise vai explicar isso muito bem, percebe como os nossos pais são a nossa fundação. O seu pai formou o homem que você é. Ou eu imito, ou eu digo, eu vou ser absolutamente o contrário. Mas qual foi a referência? Ele. Não entendo. Ou eu queria ser muito parecida com a minha mãe, ou eu dizia, eu vou ser totalmente diferente dela. Mas quem foi a referência? Ela sempre. Mas a escolha nunca foi deles, essa escolha sempre foi minha. De quê que não foi? De escolher. Você não escolheu, Você foi entende? inconsciente.
Não é uma escolha. Não é uma escolha consciente. Agora eu vou... Por exemplo, minha mãe sempre foi muito chata, muito ligada à limpeza, muito brava. Minha mãe, se a gente quebrasse um copo, ela não estava preocupada se a gente ia cortar o pé. Ela estava preocupada em quem vai limpar, quem vai comprar outro copo, quanto que esse copo custou. Eu tinha versão disso. Eu falava, meus filhos vão encontrar um ambiente de acolhimento em casa. Mas isso não era consciente. Eu sou a anti-minha mãe. Eu sou absolutamente diferente da minha mãe, na maternidade. Mas isso foi consciente? Não. Mas qual foi a referência? Ou eu sou ela, ou eu sou não ela. Mas continua sendo ela. É questão de lógica. Você é A ou é B? A não pode ser B. É então, isso. Será que o Robertinho escolheu conscientemente, mas no inconsciente dele, ele pode talvez em algum momento copiar o pai dele? Em alguns Porque assim, ó, porque assim, eu vejo que o Robertinho, ele tem consciência disso o tempo todo. Ele reforça isso. Ele já falou várias vezes, tipo assim, eu não vou ser igual meu pai foi no relacionamento. Eu não vou ser igual meu pai foi no relacionamento. Né, com a mãe dele. E assim, ele é totalmente o oposto com a Bianca. Ele é o oposto. E eu vejo que isso é até uma preocupação dele mesmo. Ele tem isso dentro dele, né? De ser um cara... Nem vou ficar dando esposa demais, né? Mas ele tem essa preocupação de ser um cara ponta firme do lado da Bianca, assim, ele fala isso e reforma o tempo Eu vou todo. dar uma esposa sem conhecer a sua história. Possivelmente o pai dele foi um bom pai, mas um péssimo marido. E ele devia ser apaixonado com a mãe dele e ele achava que o pai dele era um péssimo marido, que sujeitava a mãe dele a coisas que ele não queria que a mãe dele passasse. Ele casa com a mãe dele e depois ele repete isso na vida adulta. Casa com a mulher igual à mãe dele. Complexo de Édipo aí tá gritando. Ué, óbvio. Você era o protetor da sua mãe lá atrás. Você achava um absurdo as coisas que seu pai fazia. Você falava, não pode, ela não merece isso. Ele judia dela. Ele não me contou a história dele. É parecido com isso? Não, sim. Aí ele se colocou como defensor dela. O que ele fez lá na frente para reeditar a história? Eu vou casar com a minha mãe de novo e agora eu dou para ela tudo que ela merece. Ela vai ser tratada como ela sempre mereceu ser tratada. Ele reedita a história da mãe dele na Bianca. Ele casa com a mãe dele, só que agora minha mãe vai ser bem tratada, vai ser amada, não vai ser traída, não vai ser desrespeitada, não vai ser tratada com grosseria. Caramba, velho. Errei ou acertei? Não, isso explica. Errei ou acertei? É porque eu tenho uma raiva de ficar escutando isso aí, casar com a mãe, casar com o pai, velho. Cara, eu vi mais assim. Não, tem um trem que me dá raiva, é isso que casou com a mãe. Casou com a mãe, casou com o pai. Pô, velho. Pai e mãe não é a gente que a gente quer casar, não. Casou com a mulher, velho. Casou com a mãe. Casou com a mãe reeditada. Falei assim, baixotinho, oi, meio verde. Falei assim, não, mas não tem nada da minha mãe ali, nada. Falava assim, não tem nada da minha mãe. Até eu olhar ela, tá mexendo com os meninos. Eu falo assim, não, mas isso é igualzinho minha mãe, isso é brava demais, não tem jeito. Freud explica. Você ficou com essa dor inconsciente. A minha mãe merece algo muito melhor. E aí você reedita. O Freud vai chamar isso de retorno do recalcado. Eu trago a história de novo, a história retorna, só que agora... Por que a história retorna? Porque eu tô sempre tentando resolver. Por que mulheres que se relacionam com homens abusivos, aí fala, fulano tem dedo podre. Aí arruma um namorado é abusivo, ela arruma o outro é abusivo, ela arruma o outro é abusivo. Ela tá repetindo a história até ela tentar resolver. Mas tem uma parada na psicanálise freudiana que é de matar o pai também, não tem? Ó, mata o pai pra você se livrar disso daí, não tem isso daí? Tem isso, hein? É porque o pai é a figura de autoridade, né? Na verdade, esse matar o pai metafórico... Calma, gente. Calma, pelo amor de Deus, gente. No gravamento tem todo mundo cometendo parricídio. Esse matar o pai é essa independência de maturidade, né? Agora eu sou senhor das minhas ações, agora eu defino, agora... o matar o pai é dizer assim, eu não sou ele ou não ele. Eu sou o Roberto. Porque percebe que a nossa referência continua sendo ele, pegar a sua história? Ou eu sou igual ao meu pai, fazendo todas aquelas sandices que meu pai fez e eu detesto, ou eu sou o contrário do meu pai. Eu continuo tendo como referência. Ele tá na referência ainda. Matar o pai é dizer, eu não sou nem meu pai, nem o contrário do meu pai, eu sou o Roberto. É importante fazer isso? Isso chama individuação, segundo Jung. É se tornar quem você é. Você não é o seu pai e nem o que seu pai não era. Você é o Roberto. Você conseguiu fazer isso na sua vida? Acho que tô no caminho. Então é difícil ainda, mas... Porque olha o tanto que você é danado, você pergunta a vocês, foi maravilhosa, sobre matar o pai. É muito danado, porque às vezes as pessoas chegam no consultório muito sustentando esse discurso. Não, porque eu sou totalmente diferente do meu pai. Tá, mas seu pai continua sendo referência. Tá o pai lá na referência. Você escolheu ser o que você é ou você escolheu ser o contrário do seu pai? Porque continua ruim também. Você é quem você é ou você é o contrário do seu pai? Ah, meu pai fazia isso. Eu faço totalmente diferente, porque eu não quero parecer com meu pai. Meu pai traía. Eu não quero trair.
trair, porque meu pai, eu prometi. Meu pai era grosso, eu não vou ser grosso porque meu pai era... Você continua sendo a extensão dele, imitando ou indo contra. Matar o pai é escolher ser eu sou o Roberto. O Roberto gosta de quê? O Roberto quer tratar mulheres como? O Roberto se comporta como? Aí sim, aí você entra no princípio da individuação. Quando eu agora entro no processo de maturidade. Agora eu sou quem eu sou pelas minhas escolhas própriras. Esse é o matar o pai. Mas é difícil demais de fazer isso. Como que você mata alguém que foi exemplo na sua vida inteira, assim? Como que você tira? Mas em que aspecto? Não, eu falo... Não, por exemplo, eu também... Várias ações do meu dia a dia são... Pô, aconteceu isso com meu pai, tá acontecendo comigo também. Ai, ó lá, meu pai tem problema com isso, eu tenho problema também, né? Vou fazer isso, porque meu pai fez daquele jeito, eu não quero fazer. Tá vendo? E às vezes, como seu pai continua sendo centro? E às vezes nem é pensado, é inconsciente, mas tá como referência o tempo todo. E assim, eu queria muito parar de usar como referência, sabe? Mas eu não dou conta. Não, mas sabe o Por mais que eu fale assim, eu vou fazer, tá no inconsciente. Mas é só... Tá no inconsciente, mas é você involuntário. Eu fico acessando isso o tempo todo sem querer. Mas o fato de você saber disso, você já tem 50% do problema resolvido. A psicanálise vai dizer que o primeiro é tomada de consciência, depois é ressignificação. O fato de você saber que você tá usando seu pai como referência já é um grande passo. Você já tem 50% do problema resolvido. O próximo passo é ressignificar. Quando você for fazer uma escolha, você se pergunte assim, o que o Rodrigo escolheria agora? Eu quero saber o Rodrigo. Não é a experiência que meu pai teve, as frustrações do meu pai, o contra meu pai, o a favor do meu pai, o que eu admiro no meu pai. Não, esquece meu pai. Eu quero saber o Rodrigo. O que o Rodrigo faria aqui? Aí sim você começa o processo de individuação. Quando você começa a olhar pra você. Então, mas Nietzsche tem uma frase maravilhosa. Torna-te quem tu és. Isso nós temos que perseguir a vida inteira. Torna-te quem tu és. Eu não sou a anti-minha mãe. E nem a minha mãe. Eu sou a Andréia. Então, mas entenda, eu não sou... Apesar de eu ter falado essa promessa que eu fiz para mim mesmo quando criança ainda, eu não sou o anti-meu pai. Na verdade, eu talvez esteja sendo inconscientemente, mas eu me sinto muito bem sendo assim. E aonde eu consigo separar se... Porque de verdade eu acho que eu faço o certo pra mim. Quando eu acredito que eu tô fazendo o certo, eu me sinto bem com o resultado final. E eu não faço porque meu pai fez necessariamente. Talvez o primeiro estímulo realmente tenha sido. Mas eu faço isso porque eu realmente acredito que é o certo, sabe? Eu me preocupo também em ser uma boa pessoa. E hoje o que eu faço não é pelo que meu pai fez. Talvez o primeiro instante tenha sido isso, mas hoje já não é mais. Eu faço porque essa gratificação, de verdade, essa gratificação é minha. Quando eu chego, pô, eu já não troco mais ideia. O Pedrão é firme, sabe? Moleque novo tem uma cabeça do caramba, sabe? E eu troco ideia com ele, ele pensa muito parecido comigo sobre relacionamento também, sabe? De que tem que ser dessa forma e tudo mais. E ele faz isso porque ele acha também que é certo, entendeu? E eu também faço porque é certo, não é porque... eu não quero que a Bianca talvez sofra. É porque se não fosse a Bianca, fosse qualquer... Se não fosse a Bianca, que é igual minha mãe. Se minha mulher não fosse minha mãe, fosse outra mulher, eu acredito que eu também faria. Porque não é muito sobre a Bianca, é mais sobre mim nesse momento. Você entende? Eu é que quero ter em paz comigo. Quando você responde a pergunta, o que o Roberto faria? Se a resposta for, eu faria o que eu tô fazendo, esse é você. É porque eu quero ter paz, entendeu? E aí eu pensei em outra coisa. Falo, gente, se eu fizer isso... Não, isso vai me dar um problema e eu odeio problema. Eu penso, não, pensa, para que eu vou fazer uma merda? Talvez seja até um egoísmo isso. E aí talvez a resposta ainda se estenda mais. Ela diga assim, eu até tenho vontade de fazer. Porque admitir as sombras, ninguém é luz o tempo todo. Dar nome à sombra faz a sombra perder a força. Eu até tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Não é porque meu pai fazia, não. É porque isso vai dar um problema e eu sou mais preguiçoso, eu gosto das coisas mais de boa. Isso aqui vai me dar trabalho demais pra gerir isso aqui, tô fora. Esse é o Roberto. Entendi. Pode ser também. Outra nazinha, né? Eu não gosto de olho, eu gosto. Não, tem jeito de simplificar, vamos fazer simplesinho. Não vou mexer com isso aqui não, você vai me dar muito problema. Pra mim tá bom demais, eu tô feliz, mano. Vocês não sabem, eu tô feliz, tá bom demais. Não tem uma parada do inconsciente do consciente, porque o que vale é o que tá no seu inconsciente. Então não adianta nada eu reforçar, não sou isso, não sou isso, não sou isso, tô falando de forma consciente, sendo que lá no meu inconsciente tá registrado, tipo assim, tu é, velho, tu não tem como de sair disso não. Tu vai ficar falando o tempo todo que tu não é, mas tu é, tá em você isso daí. Eles falam que o que importa é o que tá no inconsciente. É mais forte, né? Você entende? O inconsciente é mais forte. O inconsciente direciona as nossas ações, né? Por isso que a gente precisa trazer a consciência.
O inconsciente Boa. direciona as nossas ações. Por isso que a gente faz terapia. Porque a partir da fala, você começa a ouvir e as coisas começam a se conectar. Então, sim, o seu inconsciente comanda. A grande maioria das suas ações são tomadas por decisões inconscientes, como essa discussão que nós tivemos aqui. Até agora era até pelo antipai. A partir de agora é pelo Roberto. O que é, como é o Roberto de verdade. A partir de agora começou a tomar consciência. Começou a vir para a consciência. Esse é o processo de tomada de consciência. Quando ele falou, me lembrou de um desenho antigo do Pluto, que tinha um anjinho bom de cá e um capetinho de cá. A consciência é o bonzinho. E o inconsciente é o... Vai, rapaz, eu sei que você dá conta de fazer. É o id e o superego. O superego vai ficar falando aqui, ó, não faz, isso é errado, isso vai dar problema. Aí o id, que é a força sem censura, vai dizer, faz, vai ser bom, não preocupa com nada. O ego é a consciência. Então nós temos 3 instâncias, o superego, o ego e o id. O ego permeia esses 2 aqui, ó. 2 vozes falando na minha cabeça. O ego, que é a parte consciente, escolhe o que eu vou fazer. O ego vive no meio dessa briga dos 2 aqui, ó. Tentando mediar o que eu vou fazer. Então, vou pegar uma situação metafórica. Aí eu quero trair. Aí o meu superego, que foi formado lá pelos meus pais, minha mãe, minhas crenças religiosas. Não trai, não. Isso vai ser ruim pra você. Você vai se ferrar. A sociedade vai julgar mal. Uma mulher de moral não faz isso. Superego aqui, ó. As crenças, as coisas que eu fui aprendendo durante a minha infância. O meu pai e minha mãe introjetados. O id, vai sim, vai ser boba. Quando que você vai pegar um boy desse? Você vai sentir prazer, ninguém vai descobrir. Não se preocupe com isso não. Foda-se o mundo. O ego faz a escolha. Ele media. Ele permeia entre o superego e o id e faz a escolha consciente. Pessoas que ouvem muito o superego são muito recalcadas, são muito presas dentro da própria história. Pessoas que ouvem muito id são impulsivas, inconsequentes, não pensam no que vai acontecer depois. Qual que é o ideal? É mediar os 2 e fizer escolhas boas, conscientes. O ego vai trazendo a consciência os conteúdos. Falando quando a gente fala de perder essa referência do pai como base e criar sua própria identidade. Eu vi essa semana, é um cara que eu segui, que era o Maderite. Eu vi o filho dele falando sobre parte disso, que o Maderite pra mim era um cara que, pô, não é só a alegria que ele trazia todo dia pra todo mundo. Ele tinha alguns insights, né, de pensamentos muito bacanas, mano. E eu vi ele falando pro filho dele, tipo assim, por uma mensagem... Pro filho dele nunca preocupar, tipo assim, se alguém falar que, pô, você tá igualzinho seu pai. Não tem problema você ser igual ao seu pai, não tem problema você ser igual eu sou. Você tem que lembrar que você nem é igual eu sou. Você é o cara que você é mesmo. Ele falando pro filho dele, tipo assim, sabe? É uma dica do caramba, sabe? E no momento de hoje eu acho que faz um significado maior ainda pro menino dele, entendeu? Porque a associação, no caso deles, é quase impossível não acontecer. Primeiro que o menino fala muito parecido com ele. Que idade? É um moleque divertido. O menino dele deve ter uns 25 anos, eu imagino. Acho que mais, né? É um homem já. Ele já é um rapaz ótimo. Já é um homem. É, rapaz ótimo, mão já. E o moleque buscando sucesso, ele falou, não, pai, olha aqui, você queria ver esse 1 milhão de seguidores. O pai dele esperava comemorar isso com ele, entendeu? E a dica que o pai dele deu, né? Tipo assim, não preocupa se as pessoas falarem que você vai ser parecido comigo. Mas no caso dele é impossível também não ser. Mas isso é tão maravilhoso. Olha que lindo. Você poder bater no peito e dizer pro seu filho, se alguém algum dia te disser você é parecido com seu pai, isso não vai ser um problema pra você. É. Isso é legal. Isso é missão de vida. Você poder falar pros seus filhos, se algum dia falar assim, você é muito parecido comigo, isso não vai ser um problema pra você. Quem fala muito sobre isso, né, é o apóstolo Paulo, né? Quando ele fala naquele versículo, sede meus imitadores. Eu falo que isso é de um peso. Você ter coragem de bater no peito e falar pras pessoas, ó, pode me imitar. Olha pra mim que você tem referência do como ser na vida. Chegar dentro da sua casa e falar pro seu filho, quer aprender a ser homem? Olha pra mim. E me imita, começa a me imitar a partir de agora. Falar pra sua filha, pode me imitar aqui, ó. Do jeito que eu trato sua mãe, você escolhe seu marido. Que é isso é de uma responsabilidade. Eu falo que o dia que eu tomei vergonha na cara, tinha acabado de fazer faculdade, passar na faculdade. Porque você não tinha vergonha na cara, não? Não tinha nada. Em algum momento a gente não tem. Você tinha era juiz, né? O ID era muito forte. Tinha nada. Aqui, ó. O ID era forte. Você é bom aluno, tinha... você aprendeu a aula. Tinha nada. Do adolescente, 19 anos. Tem, passei né, no vestibular, bebi todas. Tava trêbada, caí em cima do meu colega, ainda quebrei o braço do menino. Segunda-feira o menino chega na UF com gesso. Falei, quebrei o braço dele. Bebemos todas, passando no vestibular, saímos perambulando no centro de Berlândia, Igreja do Rosário, tava tendo um grupo de oração, eu entrei bêbada dentro do grupo de oração, tonta, chapada. Que isso, você nunca contou isso pra nós, Pois é, capaz que eu vou até ser bloqueada, como é que é? O povo fala? É cancelado.
Quem fala a verdade não merece castigo. Saí, foi o dia que eu tomei vergonha na cara, tô saindo da igreja do Rosário, uma senhora me olhou, e eu meia bêbada, né? Me olhou, aí eu fiquei assim, falei, vai falar, né, que eu tô todo dentro da igreja, já pôs a mão no meu ombro, uma senhorinha de uns 65 anos, falou assim, você é filha da Dona Maria Helena? Aí eu ri e falei, sou. Ela falou, nossa, como é que uma árvore tão boa pode dar um fruto tão ruim? Putz. Falou desse jeito pra você. Caralho, velho. Pesado, hein? Nesse dia eu falei, agora a festinha, o abacaxi põe o preço. Agora o negócio precisa mudar aqui. O álcool desapareceu na hora. Uhum. Como é que uma árvore tão boa pode ter dado um fruto tão ruim desse?